Muita gente tem perguntado de onde é essa foto do Silvio Santos em cima desse Mustang conversível. Eu vou falar pra você e contar a história do dia que Silvio Santos parou São Paulo. Olá, amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Como todos sabem, perdemos recentemente, no último sábado, dia 17 de agosto, o apresentador Silvio Santos. Mas vamos celebrá-lo em vida e relembrar bons momentos. Inclusive, eu estava assistindo a homenagem feita para ele no domingo, dia 18, e num rápido frame eu vi, peraí. Tinha uma imagem dele dentro de um Santana. Eu consegui voltar pelo controle da TV, que tem esse recurso para poder voltar, e realmente estava lá o Silvio Santos dentro de um Santana. Vocês estão vendo a imagem dele aí dentro do carro. Não consegui identificar. Ele tinha alguns relatos, já que eu mesmo falei aqui, que ele teria tido uma Quantum, que era da esposa Iris, né? O pessoal leva tudo muito a sério. Eu coloquei lá que possivelmente era o Santana que foi dele, e aí já vem o pessoal, não era dele, era da Iris. Era dele, pô. Os dois são marido e mulher. Então, assim, provavelmente é uma Quantum, mas a porta tá parecendo grande demais, né? Parece ser um Santana duas portas. O único frame aí que nós conseguimos foi esse. Mas fica também um registro inédito. Deve ter muita coisa inédita arquivada, né? Que a gente não consegue encontrar ainda, porque tá guardado em fitas e tudo mais. Não está disponível na internet. E esse registro possivelmente era um deles. Alguns perfis automotivos, como o nosso, compartilharam imagens do Silvio Santos em veículos, né? E dentre essas imagens estava ele a bordo desse Mustang conversível. Alguns se perguntaram de onde era a foto. Chegou-se a dizer que era da propaganda eleitoral de 1989, quando ele chegou a lançar a sua campanha, mas foi impugnada semanas depois. Eu digo que não é, essas imagens não são de 1989, mas por que se causa essa confusão? Porque, de fato, na propaganda eleitoral de 89, tem trechos do Silvio Santos em cima desse Mustang. Chegou a nossa vez, é o 26, é o 26. O Silvio Santos chegou a nossa vez. Silvio Santos já chegou e é o 26. Silvio Santos já chegou e é o 26. Mas essas imagens foram captadas anos antes, né? Não são da época da campanha. Quando o Silvio Santos viajava para os Estados Unidos com a sua família, ele observava lá as paradas da Disney, todo aquele universo de encanto para as crianças. Naquele tempo não havia internet e o público brasileiro não tinha acesso a isso daí. E era um desejo dele poder trazer um pouco daquele universo para as crianças brasileiras. Sendo assim, ele realizou isso de fato, né? E foi no Dia das Crianças de 1986 que a primeira parada do Dia das Crianças do SBT aconteceu. Por mais de 50 milhões de pessoas de norte a sul, leste a oeste do Brasil, através de 40 emissoras que constituem o sistema brasileiro de televisão. O desfile foi transmitido por 40 emissoras do SBT, atingindo um público estimado em 50 milhões de pessoas, além dos mais de 2 milhões que estavam presencialmente no evento. O desfile da emissora mesclava o estilo Disney com a turma do Mickey e mais diversos personagens icônicos para as crianças, além de artistas do SBT, como Mara Maravilha, Sérgio Malandro, Gugu, Hebe, entre outros. Vejam por onde vamos passear. Avenida Rubem Berta, Avenida 23 de Maio, Vale do Anhangabaú, Avenida Tiradentes, Avenida Santos Dumont e Praça Bagatelle, em Santana. Nós voltamos a falar por uma vez mais direto do aeroporto de Congonhas, onde existe uma grande alegria, muita emoção e muita expectativa, porque daqui a pouco vão desembarcar por este tapete os 22 personagens que vieram ao Brasil especialmente a seu convite para participarem da parada do Dia das Crianças. Os 22 personagens da Disney World. Eu sou o dono dos carros todos que estão na parada. Eu tenho uma coleção de carros usados e então eu emprestei para o SBT. O nome dele era, não lembro mais o nome dele, Matias, não lembro mais. Bom, o Renato, você lembra o nome dele? Não lembro. Bom, não lembro, mas era um senhor muito simpático, era o dono do Mustang que eu estava, Mustang conversível. Então eu estava dando bronca nele e ele dizia, aí falou comigo, mas ô Silvio, eu não sou motorista. Eu sou o dono dos carros, como é o nome dele? Fala. Como é o nome?
Veterano? Não, aquele senhor que foi dirigindo meu carro. É o Maia, da Metro Gold e Maia, até me lembro. O Maia. Falei, mas você é o dono dos carros? Mas não faz mal, então vai devagar, pô, tá com medo do povo? O legal é que vários carros antigos foram usados no evento. Carros antigos já pra época, como o Carlos Alberto em cima de um Impala dos anos 60, o Jô Soares de Mercedes. Esses desfiles aí nos trazem boas lembranças das personalidades e veículos da época. Logo no começo da manhã, as pessoas já lotavam as laterais das avenidas, viadutos e passarelas. Todos procuravam um bom lugar para ver os 59 carros do desfile. Crianças e adultos pulavam e gritavam para os artistas. A emoção era grande. Além do Dia da Criança, a parada comemorou os 7 anos do SBT. Todos os artistas da casa estavam presentes. Hebe Camargo, Hugo Liberato, Carlos Alberto da Nóbrega, Amara, Simoni, a família Bozo, o Sérgio Malandro, Jô Soares e todo o elenco da emissora. Além de um carro com os super-heróis dos desenhos animados. Nosso Dia da Criança, o dia mais bonito do ano, um dia tão bonito quanto o Natal. Tamanha alegria que eu estou sentindo neste Dia da Criança, que passa a ser também o meu dia, onde eu me transformo numa criança, graças aos aplausos, graças ao carinho, graças à manifestação do povo de São Paulo, do povo do Brasil. Que eu passo um dos momentos mais incríveis da minha vida, agradecer a todo esse povo que hoje veio aqui a esta linda parada. Muito obrigado. Levar os personagens infantis e as celebridades da TV para as ruas da maior cidade do Brasil foi uma ideia ousada, mas deu ótimo retorno. E a parada do Dia das Crianças é lembrada por muitos com enorme carinho. Mais de 5 milhões de pessoas certamente, entende? Juntas para ver um desfile, onde não há nenhuma participação política, numa comício, numa palanque, é apenas ver. Agora, eu jamais em minha vida ouvi o meu nome tão docemente gritado pela população como dessa vez. Sem dúvida, é um dos momentos mais importantes da minha vida. Foram, no total, 3 paradas do Dia das Crianças. A primeira em 86, a segunda em 87 e a terceira e última em 1988. Silvio Santos participou das duas últimas, 87 e 88, ambas a bordo daquele Mustang conversível. A todos vocês, muito obrigado. Não tenho palavras, realmente muito emocionado. Já acostumado a estas alegrias, mas hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Obrigado às senhoras donas de casa, aos chefes de família, obrigado às crianças. Obrigado a todos vocês. Para diferenciar, você vai aprender a diferenciar as imagens que você vê de qual ano ela é. Porque no desfile de 87, o Silvio Santos estava usando um blazer branco. Já no de 1988, ele estava usando um azul. Nessa época, segundo relatos que nós conseguimos cavocar na internet, ele devia ter o Lincoln Continental 82, o Camaro 75 e também esse Santana ou Quantum que nós vimos ele a bordo, porque aquele print foi de 89, um ano mais tarde só. Então, e é compreensível isso, né? O Silvio Santos tinha concessionárias Volkswagen, era a Vimave. Eu já até falei sobre a Vimave faz pouco tempo, inclusive. E nesse vídeo eu expliquei que numa época de alta inflação, nos anos 80, se você pegar aí 87, por exemplo, a inflação estava muito grande no Brasil e foram sucessivos planos econômicos, plano Bresser, plano Verão, e se você pegar a escala inflacionária, ela sobe, aí tem um plano, ela desce, ela sobe de novo, tem outro plano, ela desce. Então eles não conseguiam conter. E para usar de referência de valor nessa época, eles usavam o Santana, o valor de um Santana Zero, como base para cálculo de salários. Olha só que interessante. A Volkswagen até perdeu uma oportunidade nessa época de lançar uma propaganda do Santana, que o Santana valia mais do que dinheiro. Eles usavam o valor do Santana para isso. Se bem que esse slogan do Silvio Santos de falar que o pagamento será feito em barras de ouro que valem mais do que dinheiro, isso aí só surgiu no final dos anos 90, se eu não me falha a memória, com o Show do Milhão, que no começo era o Jogo do Milhão, oi! Mas, no caso, nos anos 80 não havia, mas o Santana era usado de base para cálculo de salários, ou seja, Carlos Alberto de Nóbrega, por exemplo, vai ganhar 4 Santanas.
A Hebe vai ganhar 3 Santanas e meio. E assim sucessivamente era feito o cálculo de salários. Um capítulo também interessante que nós fizemos sobre a Vimav. E agora nós relembramos com vocês a parada do Dia das Crianças do SBT. Eu não me lembro de outro evento similar promovido por uma emissora de televisão, a não ser esse mesmo que o SBT realizou lá nos anos 80. Imagina que magia maravilhosa era para as crianças presenciar todo aquele desfile, né? Num período em que não havia internet. A televisão era a grande fonte de entretenimento do público brasileiro. E quem não estava lá presencialmente, com certeza viu pela televisão. É isso, meus amigos. Eu, é claro, aguardo todos vocês no próximo vídeo aqui do nosso canal e vamos celebrar o nosso querido Silvio Santos em vida, pois é assim que ele gostaria que nós fizéssemos, né? Até lá. Um grande abraço a todos, meus amigos. Tchau, tchau.